Olá, bom dia, pessoal. Bom dia! Ferro, vitamina A, iodo, zinco e ácido fólico. Esses são os 5 nutrientes de maior carência no mundo inteiro. E você sabe quais os efeitos da falta deles no nosso organismo? Muito cansada, preguiça o dia todo, queria dormir. Suplementos até podem ajudar, mas o excesso deles é muito perigoso. Pode dar alteração nos hormônios sexuais, mais dores nas mamas, alteração de menstruação. Para não correr o risco, basta ir à feira, ao supermercado, à quitanda e apostar numa alimentação mais natural. Mas quais alimentos você deve comer? Pois então, quem responde essa pergunta é a médica de família, doutora Denise Ornelas. E também a nutricionista, nossa querida, está sempre conosco, Tânia Rodrigues. Vocês têm dúvidas? Manda para cá sua pergunta, 40022884. Escreve pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar. Vamos começar nosso programa falando dessa mão cheia de nutrientes que anda faltando na mesa do brasileiro e do mundo de uma forma geral. Vamos falar de um importante nutriente, um deles, o ferro. Na incrível engrenagem do organismo, tem uma peça que faz toda a diferença. O ferro, ele faz parte do metabolismo celular. Então, a célula só funciona adequadamente se ela tiver concentrações adequadas de ferro. O ferro dá a força para a construção civil e também para o nosso corpo. Ele é considerado uma das bases para a formação de novas células e enzimas. Ele é essencial, por exemplo, na formação da hemoglobina, uma proteína que carrega o oxigênio para dentro das células. E no cérebro, o ferro também participa da formação do tecido que conduz os impulsos elétricos. O problema é que exatamente ele, o ferro, anda meio sumido da alimentação das pessoas. Já é a maior carência nutricional do mundo. E a falta de ferro é a principal causa de anemia. O indivíduo que tem anemia, ele vai ter deficiência dessa entrega de oxigênio para os tecidos. Aí ele vai ter mais cansaço, mais fadiga, mais dificuldade para fazer os seus processos de trabalho diariamente. Se a carência de ferro começa já na infância, as consequências podem ser para a vida toda. Pode haver deficiências cognitivas, como de linguagem, de aprendizado, caso esta criança tenha carência de ferro, porque a sua máquina celular, o seu sistema nervoso central pode não ter um funcionamento adequado nesta condição cognitiva. Evitar tudo isso é simples. Para começar, leite materno, riquíssimo em ferro. Após os 6 meses, a introdução de alimentação complementar também rica em ferro, com legumes, vegetais, carne, preferencialmente carne vermelha, mais rica em ferro. Uma opção mais barata é o fígado. O fígado tem uma grande quantidade de ferro, uma reserva grande de ferro. Então, você consegue, na verdade, melhorar um estado de anemia de uma maneira relativamente barata em relação à carne vermelha ou qualquer outro tipo de carne e com ferro muito biodisponível, que o indivíduo vai aproveitar muito. Vegetais verdes escuros são ricos em ferro, como brócolis, espinafre e a couve, assim como ervilha, grão de bico, lentilha e feijão. Só que o feijão também tem um inimigo, uma substância chamada fitato, que se liga ao ferro da carne, por exemplo, e pode impedir que ele seja absorvido pelo organismo. Uma das dicas é deixar o grão de molho, de 8 a 12 horas. A gente tem uma redução significativa desse fitato. Atenção também para algumas combinações que podem atrapalhar. Alguns minerais, como o cálcio, por exemplo, ele pode diminuir a absorção do ferro. Por isso, não é indicado consumir queijo e leite junto com a carne, por exemplo. E sabe aquele cafezinho logo depois do almoço, que o brasileiro tanto gosta? O café contém substâncias, ou mesmo os chás, que tem os polifenóis, que podem diminuir a absorção do ferro. Tânia Rodrigues, ficar sem cafezinho depois do almoço não dá. Ah, eu sei, mas é que às vezes o nosso organismo é tão perfeito que quando a gente tem uma carência nutricional, esse efeito negativo de absorção até nem é tão grave. Já temos estudos mostrando que quando o corpo precisa, ele é muito inteligente e ele vai buscar. Mas temos que tomar cuidado.
E aí procurar onde tem também, né? A gente tem que saber onde tem pra gente saber procurar. Exato, exato. A gente viu na reportagem que existem várias fontes de ferro. Então, os vegetais, a família do feijão é bastante rica. Acho que todo mundo sempre tomou um caldinho de feijão para evitar a anemia. As carnes, especialmente as vermelhas, são as mais ricas em ferro. E também, surpreendentemente, a castanha de caju. A gente fez até a comparação aqui das quantidades em 100 gramas, porque a gente ficou surpreso com esse número. Olha lá, a gente tá vendo a carne, 2,4 miligramas. E aqui, nas castanhas, 5,2. Em 100 gramas tem mais do que na carne. Só que, obviamente, até é fácil comer essa quantidade de castanha, mas a gente sabe que engorda, né? Ah, sim, também tem outro efeito, né? Na verdade, alimentos que têm mais gordura, que têm na sua composição outras fibras, talvez atrapalhem um pouco nessa absorção total. Então, ainda assim, temos bastante, né? É um bom representante de ferro, mas o consumo diário para cobrir uma anemia não seria indicado, porque a gente não tem certeza se é totalmente absorvido. Este é um ponto. Segundo, pode ser que não caiba numa dieta, né? Especialmente de mulheres que se preocupam mais com o peso e a gente se preocupa um pouco também com as calorias. O ideal mesmo é uma variedade das refeições com todos os alimentos fontes e, se possível, incluir as carnes vermelhas, que é uma ótima fonte. Vamos ver então a quantidade ideal por dia, doutora Denise, de ferro que seria necessário. Vamos ver na ilustração aqui. A quantidade por dia, comparando aí entre homens e mulheres, né? Então, Fernando, apesar dos homens serem maiores do que as mulheres em geral, né, em termos de massa, em termos de necessidades nutricionais, geralmente os homens precisam, mas nesse caso específico, o ferro, ele está presente no sangue. Então, se o ferro, ele está presente no sangue e as mulheres têm uma perda menstrual, principalmente aí entre os 19 e 50 anos, é necessário que o aporte nutricional de ferro dessas mulheres seja maior. Então, uma preocupação bastante grande, né? Se a população em geral já consome menos carne, principalmente a carne vermelha, pelo custo, as mulheres, elas têm uma maior dificuldade. Então, tem que achar mais fontes e tem que recuperar essa perda mensal da menstruação com o consumo adequado. Então, a gente está vendo aí, os homens precisam de menos. 8 miligramas, as mulheres em cerca de 18 miligramas. Isso considerando a idade adulta. E aqui a gente fala, né, mulheres até 50 anos por conta da questão da menopausa, da parada da menstruação. Tem uma pergunta da internet, nosso auditório virtual se manifestando hoje pela primeira vez. Qual a diferença entre ferro e ferritina? Ana Machado, doutora Denise, perguntando. Então, o ferro, ele é o mineral, ele é o elemento nutricional, ele é o elemento químico. A ferritina é a proteína que carrega o ferro. Então, a ferritina, quando ela está baixa ou quando ela está alta, ela indica pra gente que existem diferenças ali no carreamento do ferro. Então, a gente consome o ferro, esse ferro ele tem que ser carreado por essas proteínas. Ferritina é o carro? É o carro, é o que leva o ferro, é o que mobiliza o ferro dentro do nosso organismo. Mas ela é uma proteína importante pra gente perceber as diferenças nutricionais que a gente tem entre as pessoas, né? De nutrição, tudo mais, anemia. Desculpa, doutora Denise, a senhora estava falando. Sem problema. A gente estava falando da carne, a importância da carne, e falamos especificamente do fígado, que é uma ótima fonte de ferro. Mas, convenhamos, não é todo mundo que gosta. Eu, por exemplo, não tolero de jeito nenhum fígado. Caldo pode ser uma solução? Quer dizer, só um gostinho do fígado? Sim, sim. Lógico que a melhor refeição é aquela que faz parte dos nossos prazeres, dos nossos hábitos e especialmente aquilo que faz parte da nossa cultura, que a gente possa ter com facilidade e comprar. Fígado, sim, é o melhor representante de fonte de ferro, importante na alimentação infantil para evitar anemia, mas como o sabor é muito forte, muitas vezes não se tem o paladar adequado para isso, uma forma é a gente fazer o caldo, então, do fígado, que não vai ter toda a quantidade de ferro que a gente tem no fígado, mas cai um pouco desse ferro nesse meio líquido e a gente pode aproveitar, então, essa aguinha do fígado para fazer uma sopa, um feijão, um arroz, e aí, quem sabe, a criança vai se acostumando com o paladar. É uma delícia, é questão de acostumar, Mari. Vai que vai. Gosto da Dona Sara. Dona Sara, da próxima cebolinha, vez. É bom. Bom, a gente está falando de 5 alimentos que mais têm carência, não é no Brasil, não, é no mundo. E agora a gente fala do zinco. Assim como o ferro é importante para as mulheres, o zinco é importante para os homens. Vamos falar, Tânia, onde ele está, Tânia? Vamos lá falar do zinco. Sim, a gente tem, lógico que os nutrientes são importantes para homens e mulheres em qualquer idade, sim, mas especialmente o zinco, que está aqui representado pelas boas fontes de gema de ovo e de semente de abóbora, tem uma importância também na formação dos hormônios, na cicatrização, na renovação das células, na formação de cabelo, de pele. Então os homens precisam do zinco, assim como as mulheres precisam de ferro. Convidei a Mari para comer uma ostra comigo, que ostra é rica em zinco. O que ela disse? Sim. Não.
A ostra é a também não maior gosta fonte. de ostra. Pois é. Mas não faz mal, Mari. Você pode buscar outras fontes, né? Semente de abóbora vai bem? Vai bem, vai bem. Aí, mas como convidar? Ninguém convida ninguém para comer uma semente de abóbora. Vai. No happy hour combina. Mas e o ovinho? Também. Você encontrou o ovo. Eu tenho só a gema. Agora, a falta de zinco pode provocar problemas como esse aqui que a gente vai ver agora, por exemplo, sangramento na gengiva. Por quê? Isso. Ó, o zinco ele é um elemento fundamental para cicatrização, para manutenção dos nossos tecidos íntegros, principalmente pele, mucosas. Se você tem um bom hábito de higiene, porque a principal causa de sangramento é a gengivite. Se você tem uma boa higiene bucal, se a sua manutenção de saúde oral está ok e de repente você começa a ter sangramentos, uma das preocupações, principalmente no indivíduo adulto, é que a gente esteja com uma deficiência de zinco. Queda de cabelo também pode ser um Queda sinal? de cabelo, prolongamento do tempo de cicatrização. Então, estou sempre me machucando e quando eu tenho aquele machucadinho, aquela ferida não cicatriza rapidamente, não tem aquele tempo esperado, aumenta o tempo de cicatrização. O zinco ele é fundamental para essa cicatrização adequada. Bom, muita gente apela também para os suplementos, mas tem a hora certa de tomar. E para falar sobre tudo isso, escolhemos o repórter certo para contar. Rafael Castro, nosso correspondente do interior, conta tudo sobre isso para a gente agora. As lembranças ficaram nas roupas antigas e nas fotos. Olha como era esta empresária. Pesava 114 quilos e descobriu que, além do excesso de peso, o corpo sentia falta de nutrientes. Principalmente o ferro e a vitamina D. E como é que você se sentia? Muito cansada, preguiça o dia todo, queria dormir. Eu ficava o dia inteiro largado, eu não queria fazer nada, eu não queria sair. Para evitar esses sintomas, é preciso cuidar da alimentação. E para quem tem uma deficiência grande de nutrientes, uma alternativa são os suplementos, que ajudam a repor minerais e vitaminas. Tem de tudo quanto é tipo, né? Por exemplo, ó, cálcio, ferro, magnésio, zinco, vitamina A. Mas é importante ficar atento, porque o uso descontrolado desses produtos traz riscos à saúde. O excesso de vitamina D, se for em grande quantidade, mesmo um grande excesso, você pode ter problema renal e de fígado também. O excesso de vitamina K, você pode ter alteração na sua coagulação sanguínea. E o excesso de vitamina E pode dar alteração nos hormônios sexuais. Então você pode ter mais dores nas mamas, alteração de menstruação por excessos. E olha, é importante lembrar que todos esses nutrientes a gente encontra onde? Aqui, ó, nos alimentos. Uma simples ida ao supermercado dá para resolver muita coisa, né? Sim, esses nutrientes são encontrados nesses alimentos, que esses alimentos de origem a partir de frutas, vegetais, castanhas, eles vêm junto com fibras e essas fibras melhoram a absorção desses nutrientes, até mesmo mais que os suplementos. A gema do ovo é rica em vitamina A, a cenoura também. Já o zinco é encontrado nas nozes, amêndoas e nas castanhas. Já a principal fonte de iodo é o sal, mas é bom ficar de olho no rótulo, viu? O sal mais indicado para aqueles que podem consumir iodo, o sal marinho integral, que ele tem o iodo das próprias algas. Ou se a gente fosse pegar um sal mais comum, o sal grosso seria mais interessante, porque tem menos compostos químicos do que o sal branco refinado. A empresária que a gente viu no começo da reportagem perdeu peso e recuperou os níveis de ferro e vitamina A com uma dieta bem natural. Principalmente os verdes, que ajudam bastante. E hoje eu tô com todas as vitaminas em dia, graças a Deus, e eu pretendo levar isso até ficar velhinha. Esbanjando saúde. Com certeza. Estamos falando então hoje dos 5 nutrientes que mais faltam na alimentação mundial. E tá aqui, vitamina A é um deles. Sim. Vitamina A também faz parte dessa preocupação em saúde pública e mundial pela deficiência, porque é um nutriente muito importante. Tanto a deficiência pode ser pela não ingestão, você não tem acesso a esses alimentos, não tem no seu hábito alimentos fontes de vitamina A, que a gente vai comentar quais são, como também em algumas situações de dietas muito restritas, já que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é absorvida, metabolizada, veiculada melhor no nosso organismo com a presença da gordura, das dietas muito restritas que não tem quantidade suficiente
nutrientes, nem do alimento fonte e nem dessa maneira de ser absorvido e metabolizado, pode chegar numa carência. Quer dizer, tira a gordura da dieta, daí você não consome, não consegue ingerir, não consegue absorver a vitamina A. E fonte de vitamina A, tudo que a laranja tem? Muito fácil. Alimentos da cor laranja, basicamente são fontes de beta-caroteno ou carotenoides que são pró-vitamina A. Portanto, se consumirmos diariamente esses alimentos, a gente já vai ter uma quantidade adequada. Então, abóbora, manga, cenoura... são as melhores fontes. Mamão são as melhores fontes. Laranja também? Laranja, mexerica? Laranja tem mais vitamina C, apesar de ser a cor alaranjada. Então, esses polpas mais densas são melhores fontes da vitamina A. E aqui a gente tem 2 grandes representantes que podem entrar quase diariamente na nossa dieta. Que delícia. Pergunta da internet, vamos ver quem está falando conosco. A Keila, é verdade que toda criança tem que tomar uma cápsula de vitamina A até os 5 anos, doutora Denise? Tem que... É preciso suplementar? Nós estamos falando de uma variedade grande de alimentos. A cápsula desse jeito, não. Na verdade, a complementação de vitamina A ela é necessária principalmente em situações específicas de carência nutricional, Nordeste, algumas moções de pobreza, Norte e Nordeste, que o consumo de alimentos ricos em vitamina A ainda é baixo. Então, a gente tem a suplementação governamental garantida pela megadose, que é feita inclusive junto com as vacinas da criança. Aqui no Sudeste e Sul, a gente usa mais a suplementação por gotinhas, né? Os veículos de vitamina A combinado com vitamina D em uso oral. E a criança até 5 anos, ela vai ter uma necessidade de ampliar na dieta dela essas fontes que a doutora colocou, principalmente das frutas, que tem uma riqueza muito grande de vitamina A. Então, suplementação por cápsula até 5 anos, não. Sim, porque um dos problemas que a gente vai ver agora é a cegueira noturna. Sim, a cegueira... A deficiência da vitamina A. Sim, Fernanda, a vitamina A ela é importante, inclusive, para a gente poder produzir uma proteína chamada rodopsina, que está presente nos bastonetes, que são células que ficam na nossa retina. E quando a gente faz a passagem do ambiente que está iluminado para um ambiente mais escuro, ela consegue fazer essa calibração e a gente conseguir ver melhor. Então, é muito importante que a gente tenha o suplemento adequado, principalmente nas crianças, mas como a doutora também colocou, os adultos hoje já estão com dificuldade em alguma medida quando fazem dietas muito restritas de gordura para ter. Então, chega no túnel, tá com a visão um pouco mais distorcida, tem que ter cuidado ali, né? Não só isso, aí vamos repetir, a diminuição do crescimento, no caso das crianças, falta de apetite e a cegueira noturna são indicativos da falta da vitamina A. São condições muito relacionadas. A cegueira especificamente é mais rara, mas é um indicativo forte de que tem alguma coisa errada acontecendo e a gente vai procurar. Outra coisa errada que pode acontecer com você é, por exemplo, você se sentir absolutamente cansado, fatigado, sem ânimo, sem saber exatamente por que está acontecendo com você. Pode ser problema na tireoide. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bem-vindo de volta. Vamos falar agora de um outro nutriente super importante, que é o ácido fólico. Especialmente para quem está precisando engravidar, né? Está querendo engravidar. Quanto tempo antes a gente tem que suplementar o ácido fólico? Quem vai responder para a gente é a Mal Reimacello, de Campo Grande. Há 3 meses, Andressa toma um comprimido de ácido fólico por dia. Eu fui em uma dessas consultas de rotina e aí a médica me alertou que, independente de você querer um filho imediato ou não, deveria alguns cuidados a mulher tem que ter com antecedência. Os médicos recomendam a suplementação de ácido fólico pelo menos 1 mês antes da concepção do bebê, mas não tem problema se levar mais tempo para a mulher engravidar. A Amanda também começou a tomar os comprimidos bem antes, até descobrir que estava grávida. E os cuidados continuam durante a gestação, seguindo a orientação médica. Foram 3 meses que eu fiquei tomando. Os primeiros 3 meses, que é muito importante, né, para o desenvolvimento, tubo neural, essas coisas. O tubo neural do embrião é formado bem no comecinho da gravidez, nas primeiras 12 semanas. Vai dar origem ao sistema nervoso central e à coluna vertebral do bebê. O ácido fólico é essencial nesse processo. É uma vitamina do complexo B que atua na multiplicação celular. A falta dele pode causar malformações e até anencefalia, quando o cérebro do bebê não se forma completamente. O feto, ele pode ir a óbito intraútero, ou às vezes esse bebê, ele nasce, vive algumas horas ou algumas semanas. Na natureza, o ácido fólico está presente em folhas verdes, principalmente nas mais escuras, como o espinafre. E também na lentilha, no grão de bico, no feijão, no fígado, na gema do ovo.
Por lei, é adicionado em muitas farinhas. Mesmo com uma alimentação rica e variada, mulheres que querem engravidar devem tomar o suplemento. Em geral, a recomendação é de 0,4 miligrama de ácido fólico por dia, ou 400 microgramas. Só em casos muito específicos, quando a mulher tem dificuldade de absorção da vitamina, é que os médicos indicam uma dosagem maior. O problema é que é difícil encontrar comprimidos assim no mercado. A maioria tem uma composição maior, de 5 miligramas, 12 vezes mais do que o indicado no período da gravidez. Esses são indicados para outros tratamentos, por isso nada de tomar por conta própria. A supervisão médica é muito importante porque o excesso também pode fazer mal para o bebê. Fui tomando todas as coisas certinho e hoje eu vejo assim, coisa mais linda, abençoada, nos exames, tudo certinho, com muita saúde, graças a Deus. Acabando. Graças a Deus, muito bem. Tânia Rodrigues, tem ácido fólico no nosso pãozinho francês? Por tudo que nós vimos agora na reportagem da importância do ácido fólico, desde 2001 a nossa legislação obriga a adição suplementada de ácido fólico na farinha de trigo, porque a farinha de trigo faz parte da base alimentar do brasileiro. O consumo de pão, especialmente, é muito comum no Brasil. Aproveitando, então, esse alimento, se coloca ácido fólico para tentar diminuir a carência no Brasil. Tem farinha, tem ácido fólico. Farinha de trigo tem ácido fólico no Brasil. Tudo. Sim. Não o suficiente, né? Não o suficiente, isso é muito bom lembrar. Isso não supre a carência ou a necessidade do ácido fólico. Ajuda a aumentar o consumo. O ideal ainda é ter uma alimentação bastante variada, saudável, com verduras, folhas verdes escuras, os grãos, para aumentar esse consumo. E assim como tem ácido fólico nas farinhas, tem iodo no sal. Perfeito. De todo dia. A gente come muito sal, consome sal demais. A gente tem uma demonstração aqui para vocês entenderem a quantidade de sal que a gente deveria ingerir todo dia. Cabe nesta tampinha de caneta aqui. Vou colocar aqui na minha mão. Tudo isso não é sal adicionado. Já deveria estar na panelinha, no alimento que a gente prepara. A gente tem que considerar que a gente vai colocando sal. Vai jogando a pitada e a gente perde completamente a percepção de quanto de sal a gente coloca. Mas isso é a quantidade que a gente deveria consumir do dia. E o iodo, ele está presente nesse sal. Então, se você já tem uma alimentação com essa quantidade ou mais, que acaba sendo, né? O brasileiro, a gente consome 4 vezes mais do que isso, já está suplementado de iodo aí o suficiente. Bom, a gente tem também algumas pessoas que têm um problema de tireoide, né? Perfeito. E aí é preciso ter um outro cuidado, né? Isso. A gente está vendo aí a importância do iodo para sintetizar os hormônios da tireoide, né? Isso, o iodo ele é fundamental para a gente fazer a síntese dos hormônios tireoidianos, principalmente o T3 e o T4, né? E aí a gente tem aqueles quadros antigos de mulheres que tinham um bócio muito grande, né? Uma tireoide aumentada, porque principalmente nas regiões longe do mar, onde você não consumia alimentos marítimos que são bastante ricos em iodo, existia essa carência nutricional e aí você tinha esse problema. Com a suplementação também obrigatória, assim como a do ácido fólico, a suplementação dentro do sal, isso foi distribuído para todo o continente. Então, mesmo quem mora no interior também tem o suporte, tem esse aporte de iodo garantido pelo veículo que todo mundo consome, que é o sal.